Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Que alegria eu poder estar aqui com você para continuarmos meditando a palavra de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele momento, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreenderam. Jesus disse: Deixai as crianças, e não as impeçais de virem a mim, porque há pessoas assim a que pertence o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, ele partiu dali. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, que evangelho rico para nós. O Senhor, ele vai nos dizer que o reino dos céus são para as pessoas que são como crianças. Como que nós vamos ser como crianças? Nós só vamos alcançar o ser criança se nós mudarmos a direção do nosso olhar, se nós mudarmos o nosso coração. Se nós colocarmos no nosso coração um coração misericordioso, um coração bondoso, caridoso, um coração que traz dentro de si sonhos, mas que traz dentro de si uma pureza que vem do céu, que vem do alto. Nós só vamos alcançar ser criança um dia quando o nosso olhar não for um olhar mais de julgamento, não for um olhar de condenação, não for um olhar pecaminoso, mas for um olhar puro, um olhar santo. A criança, ela é uma criança quando ela se lança numa confiança nos braços do Pai. Nós podemos observar quantas das vezes os pais pegam os seus filhos ainda crianças, bebês, ali, crianças de 2, 3 anos, até 5 anos, e jogam os seus filhos para cima, pegam os seus filhos. A criança, ela se deixa ser lançada na confiança de que o pai a pegará de novo. E assim é o ser criança para nós. O ser criança para nós é nos lançar no amor de Deus, nos lançar na confiança de um Pai amoroso, de um Pai que perdoa e que principalmente um Pai que ama. Devemos ter o nosso olhar puro e o nosso olhar atento. Ser criança é ter a leveza no coração, é ter a inocência, é não ter maldade, é não ter malícia. Como é difícil ser assim nos dias de hoje. Como o mundo tem roubado de nós a nossa essência, mas nós não podemos deixar ser roubados. Nós temos que ser pessoas empoderadas pelo Espírito Santo de Deus e lembrar que nós somos filhos, filhas de Cristo e temos essência. E a nossa essência nos leva a anunciar a grandeza desse Pai, que é Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor aqui, ele diz: não impeçais as crianças de virem a mim. Nós vivemos num mundo que nós não podemos tapar os nossos olhos para o que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos visto aí muitos lugares aprovando a lei do aborto, muitos lugares querendo aprovar a lei do aborto. Meus irmãos, eu quero dizer para você, a vida quem dá é Deus. E somente quem pode chamar-nos novamente para a casa é Deus. Portanto, nós não podemos ter essa responsabilidade, nem sei se essa é a palavra certa, de tirar uma vida em nós. O Senhor é o Deus que dá a vida a nós, o dom da vida é o dom mais precioso que nós temos. Mas muitas pessoas não encaram dessa forma. Muitas mulheres, muitas adolescentes hoje se deixam levar pelo impulso de que
não podem sustentar uma criança, porque os pais não podem saber da gestação, porque o namorado, o marido, não sei quem, abandonou e não vai poder ser mãe sozinha, não tem consciência. Crianças cuidando de crianças, mas na verdade crianças tirando a vida de crianças, adolescentes tirando vida de crianças. Isto é um pecado mortal, mas eu não vou entrar nesse assunto. O que eu estou querendo dizer é que muitas pessoas estão fazendo injustiça com as crianças. Quantas das vezes nós vemos pessoas matando crianças, sacrificando crianças? Meus irmãos, o reino dos céus é para nós que um dia nos assemelhamos ao ser criança. Nós nascemos criança, nós nascemos bebês, nós nascemos crianças. E se Deus permitir, a nossa vida, o final da nossa vida, de quase todo mundo que eu já conheci, talvez você tenha conhecido, foi voltar a ser criança. Portanto, tenhamos consciência que criança é um ser amado, é um filho de Deus. Não importa ali se foi um fruto de um abuso, por um acaso, de uma aventura, não. A criança é um dom de Deus. A vida é o dom mais lindo que Deus nos deu. Portanto, tenhamos consciência do valor de ser criança. Amemos as nossas crianças, cuidemos das nossas crianças. Tios, tias, padrinhos, madrinhas, pais, mães, amem as suas crianças. Amem, cuidem. Ensinem os caminhos corretos. Ensine o valor de ser cristão, o valor de ser filho e filha de Deus. Ensine para eles. Amem as suas crianças. Não abusem, não sacrifiquem, não discrimine, não rejeite as crianças. Pelo contrário, nós vamos aprender muito com elas, porque as crianças, elas se tornam o próprio Cristo na terra, para nos amar e para nos ensinar. Porque uma vez que nós pensamos que ensinamos as crianças, nós aprendemos muito mais com elas, com a inocência, com o brilho no olhar, com o amor que tem a nos oferecer, com o perdão que elas mesmas nos dão. Quando nós fazemos algo, elas não gostam, nos perdoa, nos abraça, nos ama. Ame as suas crianças. O reino dos céus é para aqueles que se consideram como crianças. Que Deus te abençoe.